Interlúdio. Uziel, o Marechal Dourado. Etéreo profundo, tempo presente. Um meteoro caiu nos charcos do Hades, chocou-se no solo com um estrondo, abrindo uma cratera de proporções gigantescas. Desse buraco, ergueu-se uma figura de armadura dourada, asas brancas, pele escura, olhos castanhos. Seu nome era Uziel. O arcanjo Uziel, um dos 5 seres mais poderosos do cosmos, nascido antes da luz, descendente direto de Deus, guerreiro valente e estrategista feroz, Uziel era o patrono dos querubins e despontava a cada dia como o verdadeiro comandante da guerra civil, na medida em que seu irmão Miguel se isolara no Monte Tsafon, na suposta companhia do pai. Invencível em batalhas, ele chegava sozinho ao centro da terra, determinado a cumprir sua missão, e não sairia de lá sem completá-la. Uziel alçou o vôo e observou a paisagem. O céu era preto, encoberto por nuvens de coloração escarlate. O chão tinha áreas secas e úmidas, pontilhadas por estranhas ruínas que se traduziam em colunas rotas, frontispícios quebrados, escadas sujas, muralhas antigas, uma verdadeira necrópole sob a crosta terrestre. Contornando-se esse pântano, avistava-se uma cordilheira e, através dela, serpenteava um rio, o famoso Styx, para então desabar no abismo de Leth, o único ponto de luz naquele ambiente de trevas. Sobre esse imenso poço escaldante, pairava a fortaleza de Agartha, um octaedro de basalto, somando 900 metros de ponta a ponta, que se mantinha no ar graças aos poderes de seu construtor, o anjo Metatron. E foi ele, o próprio Metatron, quem recebeu Uziel na Estígia. Salve, ó grande marechal dos alados! O rei dos homens pousou a 100 metros do visitante. Sua presença nos honra. Metatron, sempre austero, compenetrado, Uziel não tinha dons para diplomacia. Entre as legiões, era conhecido como Marechal Dourado, estando acima dos generais. Finalmente o encontrei. Nunca precisei me esconder, na verdade, e, ademais, você é bem-vindo. Como vão as coisas lá no poleiro? Não perca tempo tentando me lograr. Sua retórica não funciona comigo. Retórica? Não é retórica? Certamente não neste caso. Gosto de você, Uziel, tão justo, tão reto. Uziel, tão inocente. Chega desta conversa.
Nós o tratamos com respeito no cárcere e é assim que nos retribui, fugindo. Agora não nos resta opção a não ser liquidá-lo, eis o motivo de eu ter sido enviado. Escolha o seu destino, duelo ou execução. Nenhum dos dois. O sentinela apertou os lábios numa leve expressão de tristeza. Me recuso a destruí-lo, Marechal. Destruir-me? Está louco? Sem dúvida. Enlouqueceu na prisão? Será que preciso lembrá-lo de que sou um arcanjo, que nunca fui superado e não posso ser destruído por um anjo comum? Sim, é verdade que você não é um anjo comum, é o primeiro deles, o primeiro anjo, mas eu sou um gigante, um primicério, um dos 5 rebentos de Avé. É inútil me desafiar, portanto, exijo que se entregue. Prometo lhe dar uma morte limpa, digna e indolor. Morte digna? Existe tal coisa? Metatron gesticulou as palmas para cima. Sabe, a ignorância é uma benção. Às vezes o ato de esquecer é uma defesa involuntária, porém crucial, para suportar determinadas verdades que de outra maneira seriam insuportáveis. Você é um sobrevivente, Uziel. Como soldado, apegou-se às suas tropas, dedicou-se a treiná-las, rejeitou a política, tudo para não enxergar o que está diante de seus olhos. Compreendo seu dilema e não o julgo por isso. Você não tem salvação. Insiste nessa revolta. Continua a acreditar que somos nós, os tiranos. Compreendo agora porque Miguel ordenou que eu o matasse, não que o recapturasse a guerrina. Uziel, Miguel não mandou aqui para me matar. Ele o enviou para morrer. Basta! Pisou forte no atoleiro. Não vou ficar parado a escutar suas falácias. Equipe-se, se quiser. Mas ante a inércia de Metatron, o arcanjo disparou. Muito bem, se prefere assim que seja. Tocou o cabo da espada, mas não chegou a sacá-la. O código dos querubins me impede de erguer armas contra um oponente inerme. Então eu o golpearei com as mãos nuas, o que infelizmente lhe trará uma morte mais dolorosa. Retraiu os punhos e focou neles a energia celeste. Prepare-se! Por 3 segundos, Uziel permaneceu estático. Durante esse tempo, seus contornos fremiam em ondas difusas. O marechal tomou fôlego, como se respirasse aquela essência, e saltou sobre o adversário com um grito de guerra. Em resposta, Metatron semicerrou os olhos, abriu os braços e invocou seus poderes.
O abismo de Let efervesceu como um geyser que anuncia seu cuspe. Nesse instante, o generalíssimo atacou, mas foi detido por uma muralha transparente que não só protegeu o rival, como reagiu ao assalto. Chispas clarearam o cerne do mundo e Uziel foi jogado para trás. Saiu rolando, arrebentando as pilastras, destruindo as ruínas, estraçalhando a necrópole. Digo e repito, não quero matá-lo. Não serei eu a fazê-lo. Telecinese. Boquiaberto, o mais honrado dos filhos de Deus, desgrudou a testa do lodo. Mas como? Só uma coisinha que aprendi com seu irmão. Repare que nós, sentinelas, somos parcialmente humanos e, como os mortais, guardamos certo talento para a adaptação. Miguel não lhe contou sobre isso? Uziel não respondeu e o monarca prosseguiu. Entendo. Pelo que vejo, o príncipe não lhe contou várias coisas. Os antagonistas se encararam quietos. Um relâmpago estalou no firmamento, destacando o perfil das montanhas ao longe. Engana-se se pensa que este combate está acabado. Confesso que o subestimei. Não acontecerá de novo, já que se valeu de uma divindade secreta, nada me impede de utilizar todos os meus recursos nesta batalha. Enfim, ele puxou a espada, cuja lâmina crepitava com labaredas vermelhas. Imagino que já tenha ouvido falar desta arma. Chamo-a de piedade fatal, pois proporciona uma morte sem aflição, até prazerosa e certeira. Usei-a para derrotar os deuses primevos. Foi com ela que matei a criatura Enuma, e desde então nunca perdi uma luta. Considere isso um privilégio, pois a sua queda se igualará à dos grandes antigos. Tem algo a dizer antes de partir? Sim, tenho. Reconheço que a piedade fatal é um instrumento incrível e poderia, como qualquer chapa mística, rasgar a minha barreira telecinética. Se empunhá-la contra mim, você me obrigará a contra-atacar. Isso não vai acontecer, garantiu Uziel, a fisionomia sisuda, a aura clara pulsando. Por que não haverá contra-ataque? Dito isso, o caçula dos arcanjos subiu as nuvens da Estígia e desceu com a rigidez de um cometa. Parecia uma esfera dourada, o núcleo branco, a ponta incandescente. Do chão, o rei dos homens também cumpriu sua promessa
e, em vez de conjurar a muralha invisível, decolou como um foguete, os olhos fixos no adversário acima. Os duelistas colidiram no ar, produzindo uma ruidosa bola de fogo que sacudiu as fundações do planeta. Quando o calor se dispersou, Uziel estava vencido, a armadura em pedaços, o nariz sangrando, a pele queimada, as asas tortas, despenadas. Flutuando sobre o Leth, sem um ferimento, sem um único arranhão, Metatron o segurava pelo calcanhar, ameaçando soltá-lo nas chamas de Hélios, o sol interior de onde nada nem ninguém escapa com vida. Não é possível. Como fez isso? Sou imbatível no Hades. Miguel sabe disso, então o mandou para morrer. Por quê? O príncipe quer se livrar de você porque é um dos únicos que vislumbraram o segredo, embora já o tenha esquecido. Seria, portanto, muito conveniente que eu o matasse sem que ele sujasse as mãos. Mas não o farei. Metatron o rodou e o agarrou pelo pescoço. Da mesma forma que seu irmão, que baniu os renegados para o Aled, eu também conheço a técnica de abrir túneis cósmicos e o mandarei de volta aos 7 céus como um recado aos primogênitos. Que segredo? Pergunte ao seu comandante. Visite-o em Tsafon e então saberá do que se trata. Faça boa viagem, ó Marechal, e boa sorte nessa disputa. Do modo como chegou, Uziel partiu. Ou melhor, foi despachado. Dentro de um raio, um tubo de luz. Sem ele, sem seu brilho, o Hades tornou a ser o que era, uma dimensão obscura, sombria, um cemitério para os heróis e os deuses etéreos. Gracioso, Metatron planou até a ponte fina sem corrimãos que ligava a fortaleza de Agartha aos charcos da Estígia sobre os respingos de Leth. Quem o aguardava era um de seus servos recém-engajados, um indivíduo caolho, quase idêntico a Ismael, o antigo companheiro de Caira, mas que agora atendia por outro nome e tinha outro amo. Cerberus. O rei dos homens se dirigiu ao agente, trajado em mantos negros, a cabeça raspada. Começou. Este é o sinal que esperávamos. Adentrou o octaedro.
Use o poder que lhe dei. Convoque os juízes. Filhos do Éden, Paraíso Perdido, Parte 2. Antes do dilúvio. O rei ungido de Atlântida. Cidade de Atlântida, cerca de 35.000 antes de Cristo. Outros tempos, inigualáveis. Quem hoje explora as ruínas do mundo, quem visita o Taj Mahal, a grande muralha da China, a cidade de Chichén Itzá, ou mesmo as pirâmides de Gizé, não imagina que esses monumentos são retratos, reflexos miúdos de uma era perdida. Em um passado longínquo, permanentemente apagado dos registros da história, uma certa raça de primatas, os eridais, espalhou-se pelo globo terrestre. O evento, mais tarde chamado de Grande Migração, propiciou o surgimento da espécie humana e sua divisão em 3 ramos. Os homens, mais versáteis, os neandertais, mais fortes, e os atlantes, mais refinados. Por quase 200.000 anos, antes dos egípcios, antes dos sumérios, antes dos babilônicos, nosso planeta viveu um período de glória e opulência inimagináveis, cujos reinos, impérios e sociedades seriam devastados pelas catástrofes subsequentes, pelos terremotos, pela erupção dos vulcões e, enfim, pelo grande dilúvio. Naqueles dias antigos, o poder estava concentrado em 2 cidades-estados. Uma delas era Enoque, a bela gigante, a pátria dos homens fundada por Caim, filho de Adão, e a outra era Atlântida, a joia do mar, regida por Órion, a estrela de prata. Muito antes disso, quem governava a terra era Metatron e seus sentinelas, mas eles foram banidos por se recusarem a ajudar os arcanjos na tarefa de exterminar a humanidade durante a Era do Gelo. Como se não bastasse, deram abrigo aos mortais, permitindo que eles sobrevivessem à glaciação e, por tais crimes, foram caçados. Seguiu-se ao degelo o primeiro cataclismo e, nesse ínterim, muitos sentinelas acabaram mortos ou capturados. Seus postos nas nações terrenas foram ocupados pelos Elohims, anjos devotos ao príncipe Miguel. Órion, o rei ungido de Atlântida, era um desses agentes, condecorado nas alturas e extremamente fiel aos primogênitos celestes. Enoque, ou Nod, como se chamavam o Oriente Médio e arredores, e Atlântida não eram apenas países, eram potências expansionistas e, como seria de esperar, tornaram-se rivais. Enquanto a segunda, sob o ministério de Órion, cultuava os arcanjos, a primeira não se submetia à vontade dos alados
ou de qualquer criatura oriunda dos céus. Os atritos entre esses dois magníficos impérios terminariam por levá-los à guerra. As guerras mediterrâneas, como foram nomeadas, resultando em uma série de campanhas militares, escaramuças e contendas políticas que persistiram por séculos. Mas, enquanto homens, ou melhor, enoquianos, os atlantes guerreavam, a preocupação no paraíso era outra. Os arcanjos temiam ainda uma insurreição dos sentinelas, já que alguns deles, incluindo o seu líder Metatron, continuavam à solta. Para acabar de vez com o problema, eles enviaram a Haled o arcanjo Gabriel, mas ele falhou na tentativa de prender o rei dos homens sobre a terra. Sabendo que aquele seria sobretudo um duelo de princípios e não de força, Miguel escolheu um de seus generais mais persistentes, Ablon, da casta dos querubins, para completar o serviço. Ordenou ao herói que liquidasse os últimos insurrectos e apanhasse Metatron vivo, para que ele não fosse tomado como mártir, arrastando-o ao cárcere no segundo céu, a Guerrina. Ablon era um guerreiro formidável, disciplinado e talentoso, mas à época pouco conhecia acerca da humanidade, suas regiões e territórios. Miguel sugeriu, então, que ele procurasse por Orion, que poderia ajudá-lo em seu nome. Foi assim que, em uma manhã quente de primavera, com a brisa sacudindo os pendões, agitando as velas das naus capitâneas, o rei de Atlântida escutou uma movimentação incomum nas escadarias que conduziam ao palácio. Percorreu os jardins, as antecâmeras, as piscinas termais, os salões de mármore, cruzou um extenso corredor, ganhou o terraço e parou à sombra do frontispício, de onde tinha uma clara visão de sua capital adorada. Naqueles tempos, a joia do mar vivia seu esplendor. A cidade-estado fora erguida sobre uma ilha redonda, a ilha de Mu, pois não há defesa mais eficiente que o mar. Uma muralha de 40 metros de altura a cercava, e para alcançar a fortaleza central era necessário transpor 3 anéis paralelos de água, todos protegidos por muros e cortados por 4 canais, a norte, sul, leste e oeste, como enormes avenidas marinhas que seguiam até o coração da metrópole. Ao passo que a cidadela era reservada aos membros da corte, aos nobres e diplomatas, a primeira faixa de terra, de dentro para fora, estava ocupada por prédios religiosos e santuários de adoração aos heróis mortos nas guerras mediterrâneas. Na segunda faixa de terra ficavam o setor militar, os quartéis e os campos de treinamento, e na terceira multiplicavam-se os armazéns, as estalagens, os banhos públicos e os portos onde os navios atracavam. Conta-se que os gregos, ainda no período mítico, chegaram a encontrar resquícios dos edifícios atlânticos, tendo-os copiado, daí a antiga capital projetada por Orion parecer, se vista por olhos modernos, uma grandiosa acrópole, com suas descomunais colunas cilíndricas, templos branquíssimos, aquedutos, praças, torres de guarda e monumentos de proporções colossais. Mas o que Orion discerniu à luz do sol meridiano não foram as proezas da engenharia. Poucos degraus abaixo, um homem era açoitado por 2 guardas de armadura polida. Esses soldados usavam lanças, sua pele era ligeiramente azulada e os cabelos níveos desciam soltos até os quadris. Já o alvo das pancadas
desferidas com o cabo das armas, tinha a cútis rosada, os fios louros presos em um rabo de cavalo e a barba curta, formando um cavanhaque em volta do queixo. Diferia de seus agressores de porte magro e andrógeno, por ser alto e ter os músculos proeminentes, revelando uma constituição de guerreiro. Os olhos eram cinzentos, a expressão felina de um tigre selvagem pronto a atacar sem demora, mas, curiosamente, ele não reagia, parecendo também não sentir as bordoadas. Sobre o corpo trazia uma couraça de ouro, um par de perneiras e 2 braceletes, e do cinto pendia uma espada, o que levou os vigias a cercá-lo, tentando deter seu avanço. Alto! A voz de Orion se projetou num crescendo. Quando reinava sobre o trono de Mu e por todo o período anterior ao dilúvio, o monarca se apresentava aos humanos com seu avatar Atlante, que seria destruído pela inundação, obrigando-o mais tarde a assumir outra forma. Trajava armadura completa, forjada em platina branca ou oricalco, como for apelidado pelos gregos, um tipo de mineral já extinto, mais resistente que o aço e mais leve que a seda, supostamente capaz de resistir a qualquer investida. Sua aparência era semelhante à dos guardas, magro, os traços finos, joviais, o rosto de um azul esbranquiçado, os olhos turquesa e os cabelos prateados compridos e lisos. Mas o título Estrela de Prata era, na realidade, inspirado em seu bidente, isto é, um tridente com 2 pontas centralizado por uma esfera metálica do tamanho de uma mão fechada que costumava reluzir nas noites de inverno. Alto! Parem! O que está acontecendo aqui? Uma tentativa de invasão, Senhor dos Mares! Respondeu um dos Atlânticos, evocando outras das muitas alcunhas de Orion. Um invasor! Não sei como conseguiu penetrar as muralhas. Já falei que não sou invasor. O louro protestou entre dentes. Justamente para não causar alvoroço, ele se materializara sem as asas, esperando ser confundido com um homem ordinário, e foi. O que ele não sabia era que os homens, mais precisamente os homens de Enoque, estavam em guerra contra os Atlantes. Sou um mensageiro de Yahvé e estou aqui para falar com o seu rei. De certo que está. Orion relaxou a guarda. Era fácil para os anjos reconhecerem uns aos outros, graças às vibrações de sua aura pulsante, um tipo de energia característica dos entes alados, tendo como cerne o coração. Chega! Virou-se para os soldados. Já chega desta balbúrdia! Deixem-nos agora! E se dirigiu objetivamente a um deles, que despontava como líder da dupla. Este homem é meu convidado! Libertem-no! Mas, meu mestre, o oficial fez questão de alertar. O enoquiano está armado. Se fosse realmente um diplomata...
Não acho que ele seja um diplomata. Com efeito, penso que é perfeitamente o contrário. Cortou o rei prateado, estudou o visitante encarando-o de perto. Presumo que seja Ablon dos querubins. Deu um passo na direção do guerreiro. Soube que viria a ter comigo. Por que não se cobriu, afinal? Ninguém lhe avisou que homens e atlantes estão em guerra por estes dias? Não sou ladrão para me cobrir, nem criminoso para me esconder, disse Ablon. Sou um anjo de Deus e carrego uma demanda sagrada. Também não me importa contra quem estejam lutando ou com quem façam a paz. Minha tarefa é divina, está acima das brigas carnais. Uma coisa é certa. Orion estendeu a mão às colunas, dispensando os soldados e, ao mesmo tempo, cumprimentando seu hóspede. Definitivamente, você não é um diplomata, afirmou, referindo-se a seus modos bastante diretos, típicos de um militar em serviço. Me acompanhe, general. Como os arcanjos lhe contaram, meu nome é Orion, o rei ungido de Atlântida, e eu estou aqui para ajudá-lo. Dou-lhe as boas-vindas à minha cidade. Siga-me. O fato de Ablon ter se anunciado como um anjo de Deus não causou estranheza aos guardas, não naqueles dias em que tudo era mágico, em que nada era impossível. O próprio Orion nunca escondeu ser um emissário dos céus. Seus súditos o enxergavam como um ídolo, um ser divino em todos os aspectos, bondoso, sábio e onisciente, desde que ele passara a guiá-los ao fim da Idade do Gelo. Sob seu bidente, aqueles sofisticados seres humanos o seguiram à mística ilha de Mu, a terra prometida, onde o sol é abundante, e lá fundaram sua capital. Localizada a algures no Oceano Atlântico, ligeiramente acima do Trópico de Câncer e a poucas léguas da atual costa da África, Mu era tida como a antiga pátria dos Eridais e estava carregada de energias telúricas, sendo um símbolo, antes de tudo, um ideal para as linhagens terrenas. Orion e Ablon caminharam até o centro do palácio, no ponto mais alto da fortaleza de mármore. Nesse pátio havia um jardim e no meio dele erguia-se um obelisco muito estranho se comparado à arquitetura padrão. Os engenheiros locais trabalhavam com ângulos curvos, suaves, cônicos e cilíndricos. Suas torres geralmente tinham abóbadas e os umbrais eram arqueados. Já o monumento em questão parecia uma pirâmide negra, alongada, com 10 metros de altura, gravada com caracteres atlânticos, um sistema bastante complexo, que nem o próprio general entendia. Era quase a hora do almoço. O rei ungido andou até a sacada. De frente para a escarpa havia uma mesa elíptica e sobre ela um banquete de cereais, legumes e frutas cultivados nas colônias, de sabor, nutrição e qualidade incomparáveis,
muitos dos quais não existem mais hoje em dia. Os Atlantes eram vegetarianos e não costumavam criar animais, usando como força motriz, em vez de cavalos, a energia do vento, do sol e da água. Os copos, pratos e talheres eram de prata, e as garrafas continham o famoso vinho lemuriano, forte e delicioso ao paladar. Sente-se! Orion acomodou-se em um dos lados da mesa e convidou o Celeste a acompanhá-lo. Coma quanto quiser. Obrigado. Obrigado, Majestade, mas não estou com fome. Me chame de Orion. Toda a gente de Atlântida me trata por títulos solenes, o que é necessário quando se governa um país. Mas você não é meu súdito, é meu colega. Há muito anseio ter alguém com quem conversar mais abertamente sobre as questões do paraíso. E embora não sejamos da mesma casta, pertencemos à mesma espécie, o povo alado. Como me refiro à nossa raça quando converso com os meus sacerdotes. E reforçou o convite. Sinta-se em casa e aprecie este almoço. É assim que os terrenos confraternizam e você veio a mim para conhecê-los, não foi? Está certo, concordou Ablon. Se esse é um ritual humano, eu aceito me submeter a ele. O querubim se acomodou na outra cabeceira. Contudo, não posso demorar. Tenho um soldado de prontidão aguardando instruções. Um soldado? Onde ele está? Na parte externa da cidade. Por que não o trouxe consigo? Precaução básica. Eu não sabia o que encontrar. Um avança, o outro dá suporte. Correu os olhos pelo banquete, perdido ante a comida. Por onde devo começar? Prove este refresco. Orion apontou para o vinho. Descansou o bidente no canto da mesa, serviu-se de pão e de uvas e esperou que o visitante começasse. Mas não exagere. Nunca exagere. O álcool é como a força da natureza. Pode ser um elixir ou então um veneno. Seguirei o seu conselho. O querubim degustou o néctar lemuriano e em seguida cortou uma fatia de pão. Da sacada onde estavam eram visíveis os atracadouros construídos como uma espécie de marfim vegetal de tons brancos, opacos e leitosos, e os navios atlânticos, ostentando velas azuis e prateadas, os mastros altíssimos. Mas, sendo Ablon um guerreiro experiente em vários tipos de armas, foram o bidente de Orion e a esfera prateada que lhe chamaram a atenção. E quanto a este orbe? Ele perguntou, já que Orion insistia que fossem amigos. Não me parece nem de longe um fragmento comum. Há uma forte radiação que emana de seu núcleo. O que ele faz? Meu caro general, o que você enxerga com seus olhos cinzentos é o que sobrou de Safiro, uma das estrelas mais antigas do universo.
Foi ela que deu origem à nebulosa de Órion e à constelação que carrega o meu nome. Uma estrela? O anjo custou a acreditar, pois nunca vira um astro daqueles. Como pode ser tão pequena? Safiro não é pequena, é densa. Ela já foi uma gigante vermelha e nesse período perdeu quase toda a sua massa, despejando partículas que depois formaram a nebulosa, bem como outros corpos celestes. O que restou foi apenas o seu núcleo muito concentrado, e a solidez permite que ela permaneça estável, impedindo que entre um colapso, o que provocaria uma distorção, um redemoinho de negritude infinita, de onde nem a luz poderia escapar. Quando estão no espaço, alguns chamam essas estrelas de anãs prateadas. Que arma fabulosa! O celestial maravilhou-se e sentiu-se obrigado a retribuir a história, pois esta lâmina que trago na cinta é a Vingadora Sagrada. Sacou o artefato da bainha e o exibiu contra o céu. Não tenho muito a falar sobre ela, exceto que é a minha espada e que minha aura pulsa através de seu aço. Ganhei-a do arcanjo Miguel, luto em sua honra, por isso às vezes me chamam de Vingador. Vingador! Órion o estudou novamente e não achou que aquele fosse um título adequado. Ablon parecia mais um espírito de justiça, não da vingança, mas certamente Miguel tinha seus motivos para nomeá-lo assim. É isso que veio procurar? Vingança? Só cumpro ordens. Recolheu a espada, bebeu vinho, comeu mais um pouco. Se é justiça ou vingança, não cabe a mim dizer. Claro! O rei ungido já sabia do que se tratava. Metatron! Foi por ele que veio. Sim, para capturá-lo e para exterminar os outros sentinelas que ainda insistem em sustentar essa causa. Bom, nesse caso, você deveria ser chamado de exterminador. Descontraiu Órion, mas havia um fundo de verdade no que ele dissera. O que sabe acerca dos indivíduos que pretende caçar, especialmente daquele intitulado Primeiro Anjo? Esperava que você me instruísse. E eu o farei. O Senhor dos Mares aqueceu. Encerrada a refeição, levantou-se, recuperou o bidente e deslizou até a amurada. Ablon o imitou. Escute bem, general,
Pois o que vou lhe contar é a primeira história, a saga original, de onde todas as outras nasceram. Os arcanjos são seres excelsos, supremos defensores da humanidade. Em certo ponto, eles congelaram o planeta com o objetivo de tornar os mortais ainda mais fortes, de forçar sua evolução. Os sentinelas se amotinaram, pois tinham gerado filhos e filhas entre os homens e não queriam perdê-los. Não estavam dispostos a fazer um sacrifício pelo bem maior. Miguel os removeu de seus cargos e mandou que nós, Elohims, os assumíssemos. Começou a perseguição a Metatron e seus acólitos, e eu mesmo capturei alguns deles com minhas próprias mãos. Os que não quiseram se render foram mortos, mas muitos escaparam, o que obrigou os primogênitos a arquitetar o cataclismo. O cataclismo a que Orion se referia era o primeiro e único na época. Depois haveria outros dois, sendo o dilúvio o terceiro. Os terrenos pagaram preço. Muitas pessoas morreram, mas finalmente quase todos os sentinelas foram destruídos. Desde então, Metatron desapareceu, o que preocupa os arcanjos. O que ele está planejando? Por que está se escondendo? Ablon tentou pensar a respeito. O discurso do rei ungido, como os dois constatariam anos mais tarde, refletia a retórica do príncipe Miguel e não correspondia absolutamente à verdade. A glaciação não tivera como meta tornar os mortais ainda mais fortes, e sim dizimá-los. E não fosse pela intervenção dos sentinelas, hoje não haveria mais seres humanos na Terra. É o que pretendo descobrir, disse o querubim, fitando os templos e prédios mais abaixo. Por onde devo começar? Barlut seria a escolha mais lógica. Porém, tenho uma ideia melhor. Qual? Como eu disse, Metatron desapareceu. O monarca se virou para o oeste e sua armadura refletiu os raios de sol. A platina branca era muito lustrosa, quase um espelho metálico. Mas creio que você poderá encontrá-lo se acossar primeiro os demais insurgentes. Sugere que eu os use como isca? Exato. Metatron os socorreria? Talvez. No mínimo, serviria como experiência de combate. Uma experiência crucial para derrotar o líder deles. Faz sentido. Muito bem. Orion começou a andar pelo jardim e o guerreiro o acompanhou. Sabe-se da existência de 6 sentinelas remanescentes. 3 deles passaram à clandestinidade, incluindo o Metatron. Os outros 3
continuam no comando de suas terras. São denominados de os 3 pilares, porque nenhum anjo, espírito ou homem até agora conseguiu derrubá-los, nem os querubins enviados por Miguel, nem o cataclismo, nem os Elohims que deveriam substituí-los. Tão fortes e confiantes eles se tornaram que o poder os enlouqueceu. Hoje, eles se consideram deuses, deuses vivos. Um deles é Kali, a devoradora, um monstro de crueldade e sadismo que vive nas selvas ao sul de Gondwana, uma região inóspita, tropical e perigosa. Outro é Musda, o colosso de ferro, um ser ainda adorado nas montanhas de Ária. E o terceiro é Ka, alcunhado por seus seguidores de O Sol, governante do vasto império desértico de Saka. Entendo agora a aflição dos arcanjos. É uma vergonha para os celestes que esses 3 amotinados ainda reinem abertamente e sem punição. O general julgou os petulantes e decidiu que iria destroná-los. Mas custo acreditar que nenhum anjo tenha conseguido batê-los. Pois acredite. O monarca enrugou o semblante. Os olhos turquesa ficaram tristes, menos por ele e mais por Ablon, o Vingador, que, embora forte, não era páreo para os inimigos que viera enfrentar, sobretudo para Metatron. Travei um duelo com K, o mais influente dos pilares, e fui derrotado, escapando por pouco da morte. Não quero que isso aconteça com você, general. Seu propósito é justo, seu coração é limpo, suas intenções são nobres e verdadeiras. Oh, como eu gostaria de acompanhá-lo! Como eu adoraria embarcar nessa missão, nessa aventura, mas eu sou um rei agora e um governante tem obrigações para com seu povo, ainda mais em tempos de guerra. Todavia, farei tudo o que estiver ao meu alcance. Prometeu e foi caminhando na direção do obelisco, o monólito negro que ficava no interior do jardim. Eu o entregarei aos cuidados de Soma, o almirante de minha frota. Ele o transportará ao Porto Tétis, o maior entreposto comercial destes tempos. De lá, você encontrará caminhos e estradas para todos os cantos do planeta. Orion estacou diante do obelisco e o tocou com delicadeza e fascínio. Os caracteres atlantes inscritos no basalto eram obviamente recentes, mas a estrutura em si, como Ablon reparara mais cedo, parecia ser bem mais antiga, um fragmento do mundo ancestral. Este pilar é diferente dos outros. O guerreiro sentiu que era a hora certa para abordar o assunto. Foi você que o ergueu? Gosto de dizer que sim. O Senhor dos Mares continuava encantado, dedilhando a pirâmide e suas inscrições. Porque escavei o topo deste morro
e o descobri projetando depois esta praça. Então, poeticamente, eu o levantei, mas ele já existia quando chegamos. E para que ele serve? É uma chave. Para abrir o quê? O segredo da minha onisciência. Esses objetos surgiram misteriosamente durante a Era do Gelo e podem ser encontrados em vários recantos do globo. Nós localizamos dezenas e ao redor deles construímos nossas colônias. Tudo o que eu sei é que estão ligados por meio de uma teia energética e, conhecendo as frequências certas de meditação, é possível receber e enviar mensagens através deles. Muito útil para controlar um império. É assim que você enxerga as diversas partes da Terra? Sim! Ordenarei o imediato deslocamento do Bhakti, a nau capitânia de Soma, da fortaleza de Ateia para cá. Enquanto isso, vocês serão meus hóspedes. Convoque o seu amigo para dentro de Atlântida. Não há razão para que ele aguarde fora dos muros. Ela, corrigiu a Blom. Seu nome é Ishtar, subcomandante da Legião de Espadas e uma das minhas oficiais mais graduadas. Tanto melhor. Dessa maneira, vocês poderão viajar como um casal de seres humanos, o que reforçará o disfarce. Não preciso de disfarce. Se os tais 3 pilares operam à vista de todos, por que nós temos de nos esconder? Os sentinelas não são o único perigo que assola este mundo, general. Há outros. Fechou a cara. Muitos outros.